Lucas. Bia. Rodolfo. Bom dia, meu povo. Bom dia, Gabriel. Estou aqui, já pode desligar. Dia. Senhores, estou organizando a rotina, como para vocês também é puxado, para mim também é, né? E eu penso aí que ainda hoje, né, nós tivemos a primeira aula de análise e eu toquei o barco com HTML. Aí nós tivemos a Masterclass ontem, né? Não conferi novamente, mas imagino que boa parte já fez, se Deus quiser. E hoje nós vamos de HTML de novo, tá? Eu vou fazer assim nessa sequência do semestre. Eu vou tocar análise um dia e no outro eu vou trabalhar um pouquinho com codificação com vocês em HTML, tá bom? Para essa semana a gente vai ficar só nessa parte prática aqui, tá? Espero que todos estejam bem. Veremos aqui o último código que discutimos. Edite com Notepad++. O arquivo se chamou retomada. Então, nós tínhamos aqui uma primeira tabela. Essa tabela é uma matriz, né? É uma matriz 3x3, 3 linhas por 3 colunas. Lembrando que coluna, o conceito é cos e linha é row, tá? Aí eu coloquei 3 tags unívocas aqui de BR, break. Aí nós temos aqui uma table, novamente, com borda para poder visualizar. Nessa table, eu já trabalhei com o conceito de colspan, ou seja, eu tenho apenas uma única célula e essa célula, ela expandiu 3 posições. Se eu colocasse, por exemplo, um colspan de 1, ele não teria efeito nenhum. Se eu colocasse o colspan de 2, vou mostrar para vocês. Professor. Jantou. Será que ele não Nós tá teríamos ouvindo? essa situação aqui, ó. Tabelinha marota. E faltando ainda uma coluna para preencher, né? Acho que não. Então, um colspan de 3.
Se ajustou e colocou lá mesclado, né? Oi, Kailane. Desculpa, pode falar de novo. Uai. Oi, tá me ouvindo agora? Agora sim. Tá. Eu ia perguntar assim, o professor, eu acabei de entrar na aula e por que que você tá passando isso daí? Isso aí não é de PW? Sim, é que eu expliquei que essa semana eu ia de PW até me organizar um pouquinho. Ah, ok. E daí nas próximas semanas eu vou fazer assim, eu vou fazer análise, né? E Aham, aí, em vez de dar toda hora aquela lambuja para vocês fazerem tarefa e tudo mais, eu vou sei, deixar vocês mais práticos um pouquinho. tô entendendo. Passadinha de HTML para deixar mais Aham, ardente a coisa, tá bom? tá bom. Aí, ó, pessoal, então o conceito de colunas, né? Um consultor de três. Então, ele mesclou aqui três posições, tá bom? Então, é essa situação que eu tenho, tá? Deixa eu voltar como estava antes, ao invés de colspan, no lugar de TD, eu vou colocar TH. Vou atualizar. Aí, ó, coloquei TH. Mesclou e deixou em evidência. Então, voltei apenas com uma única célula. Lembrando, cols é coluna, rounds é linha. O que será que aconteceria se eu colocasse o conceito aqui, ao invés de colspan, repita comigo, colspan, eu usasse round span? O que será que aconteceria, hein? Você tá ligado? Vou ofuscar seus olhos. Tá muito ruim essa didática da luneta. Round span. Vou pôr aqui um row span 2 e vou salvar as alterações. Vou atualizar. Veja só o que aconteceu. Quando eu coloquei um row span de 2, a linha ocupou duas posições, só que não aparece que ocupou duas posições, e aí é feito um reencaixe, né? Ela cresce dessa forma. Então, nós temos aqui o comportamento dessa célula se encaixando para cima, né? Aí eu vou colocar aqui, lembrando que é eu que estou trancado, tá, gente? Não é minha filha. Um roll span de 3. Por que eu devo abrir? Vou salvar as alterações, vou colocar um roll span de 3. Eu vou atualizar agora. E aí cresceu aqui 3 linhas. Mas vamos pensar um pouquinho. Ainda não tenho 3 linhas. Porque ó, eu tenho, na verdade, 2 linhas. E eu forcei ela para crescer 3 linhas, essa célula. Para o teste melhorar, eu poderia fazer mais uma linha para que a gente veja essa situação. Pauzinho piscando bem ali. Eu vou abrir um TR e vou fechar um TR. Modo tela inteira. G.
HI. Então, veja, ó, eu tenho uma table com uma, duas... Na verdade, eu estou aumentando aqui, né? Uma, duas, três, quatro. Eu estou indo para 4 linhas. Nossa, demora aí, Marcão. Minha net tinha caído. Beleza, cara. Então, na verdade, eu tenho uma table com 3 linhas. Vamos ver se vai dar certo agora. E ela vai crescer 3 posições do row span. Vou salvar as alterações e vou atualizar as modificações. Com o row span de 3, eu achei que eu tinha apenas 3 linhas, né? Eu tinha 4, na verdade. Fiz a 4ª linha agora. Então, aquela situação já estava coerente. Vamos colocar aqui, então, um row span de 4. Salvar. Aí, agora sim. Gente, é verdade, ó. Raciocinando aqui. Essa célula, imaginem só que a tabelinha marota, ela estava ocupando uma linha. Então, ela é uma. Então, temos aqui 2, é o segundo TR. 3, que é o terceiro TR. 4, que é o quarto TR. Logo, essa célula que estava nessa posição acima, ela começa a inchar, parece uma boia, né? Vai ficando o excesso para cá, até que o momento ela desce e ocupa toda essa posição, e o restante da boia com o ar fica cheio. Vocês já fizeram isso com bexiga, apertando ela em algumas posições. Seria essa a ideia, tá? Então, só contextualizando aqui. Se eu necessitasse copiar essa tabela aqui, vamos ver se vocês estão enxergando. Eu precisaria copiar de que linha até que linha, fazendo um favor? Copiar? Copiar. Eu quero replicar essa tabela. De que linha até que linha? Podem digitar, gente. Essa tabela inteira. A indicação das linhas lá no cantinho esquerdo. Tá, mas tipo assim, replicar tudo aquilo ali. Mas você já não selecionou? Já Né, do selecionei. 21 ao 34? Então, oi? Do 21 ao 34, era isso que eu queria ouvir. O professor, meu Deus, o professor é muito engraçado, ele deixa bem na cara, ó, alunos, é só vocês olhar o ladinho ali que começa, mas eu já selecionei. O mais difícil você já fez. Coloca o pauzinho do mouse aqui, ó. Eu vou colocar 3 tags unívocas. BR, BR, BR. Boa. Obviamente, se eu executar isso aqui, eu não vou enxergar BR. Porque ele foi inserido 3 quebras, porém não será visualizado, diferente do HR, que é uma linha horizontal. Aí eu darei um Ctrl V cola. Agora vejam só. Aqui em cima eu mudei o conceito, ó. Aqui eu fiz um row span. Lembrando que row, mais uma vez frisando, repita da sua casa. Row é linha. E agora eu vou fazer o call. Só que antes de fazer eu vou explicar. O call é coluna. Se eu coloco, então, repita comigo da sua casa, colsun. E salvar, veremos aqui a modificação. Olha só.
Aqui nós temos um exemplo de ROM. Lembrando aquele exemplo da boia, ela começa a inchar aqui, ó. E começa a crescer desse lado, né? E temos aqui o COL, que vai inflando e como não tem nada à frente, não se incomoda, tá certo? Agora, eu vou fazer uma coisinha bem marota aqui, tá? Imagine que eu vou jogar fora, nessa tabela aqui, a célula F e a célula I. Indiquem para o Marcos, por gentileza, vamos ver se vocês estão enxergando, em que linha está a célula F e que linha está a célula I. A célula F está na linha 29 e a I no 32? Isso, muito bem. Então eu vou jogar fora aqui esse cara. Deixa eu ver. Vou salvar as modificações. E vou atualizar. Olha só como é que ficou o Carlos Eduardo. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Veremos se de fato vocês estão ligados. Eu preciso crescer desse jeito aqui, ó. Para baixo. Esse sentido aqui seria a utilização do row span ou a utilização do co-span? Falei besteira. A utilização do co-span ou do row span, hein? Eu preciso crescer essa célula do Carlos Eduardo. É, gente? Você quer descer para baixo, Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo. Tá. O row é para linha. Isso. E o co é para coluna. Isso. É coluna, linha. Não seria... não seria coluna, não? O co? Não, é o linha. O seria coluna. Ele vai crescer para cá, ó. Ah, é. Tá. Ah, não, óbvio. Linha, né? Sim, crescer linha. Não, é óbvio. Entendi. Então, aqui nessa célula do Carlos Eduardo, ó, onde está esse TH aqui, eu colocarei row span igual a, por exemplo, 2. Vamos com calma aqui para a gente ver o conceito. Vamos atualizar. Olha lá. Cresceu 2 linhas. Tá vendo? Agora, se eu quisesse crescer 3 linhas, eu colocaria um row span de 3. Vou atualizar as modificações. Cresceu esse cara. Tá vendo que legal? Vamos fazer um negocinho mais maroto aqui. Ô, professor. Por que ali onde está escrito tabelinha marota, você teve que colocar o 4 entre parênteses e no Carlos Eduardo você colocou 3 e ficou o mesmo tamanho? Verdade, hein? Mas é que vou tentar deixar o zoom mais perto aqui, ó. Você está percebendo, talvez visualmente você não esteja percebendo isso. Dá-se a impressão que ficou igual, né? Mas olha um pouquinho aqui, ó, o tabelinha marota, ó. Ainda tem uma diferença aqui, ó.
de tamanho, ó. Dá praticamente quase um ponteiro do mouse. Ah, aqui tá dando para ver pela borda, ó. Aqui quase cabe o mouse, tá vendo? O ponteiro do mouse. E aqui já não cabe. Agora deu pra perceber. Deu para perceber? Ó. Então, ó, vou deixar mais adequado isso aqui, então. Bem observado. Vamos fazer aqui um roll span 4. E vamos salvar as alterações. Vou atualizar. Por aqui não deu para perceber muita coisa. E aí sim fomos surpreendidos novamente. Na verdade, isso aqui, ele está inflando, o conceito de inflar do jeito que eu falei, até que é correto. Mas eu acho que eu estou exagerando um pouquinho, porque, na verdade... Não, eu tenho 4 linhas, né? Ó. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 linhas. Então, ele está ocupando a posição dele, que é uma linha, mas, na verdade, Rebeca, bem observado, eu estou exagerando de fazer um roll span 4. Porque tudo bem, eu fui por esse lado, que eu tenho 4 linhas, então o roll span 4 preencheu, pronto, acabou. Mas a gente tem que fazer esses ajustes agora, né? Esses ajustes visuais. Então, por exemplo, ó, vamos tentar pôr aqui um roll span de 3, roll span de 3. Cara, isso aqui, obviamente, se você faz um ambiente gráfico como o Adobe Dreamweaver, é como se fosse o Microsoft Word, o PowerPoint, o Excel lá, que você seleciona as células e clica no botão mesclar, faz aquela palavra merge, que mescla. Então, quer dizer, esse efeito que está acontecendo por trás aqui, que é a codificação, você não vai nem ligar aqui que a gente está tendo que quebrar um pouco a cabeça, entendeu? Não fica adequado. Não estou exagerando, não, estou falando certinho. Na verdade, assim também, né, Rebeca? Ele ocupa uma posição, digamos, mestre. Vamos por aqui. Se essa aqui é a maior, essa aqui é a menor, digamos assim, a maior acaba se sobressaindo sobre a menor. Ou seja, a maior ocupa essa maior posição e tudo que acontecer depois com as demais, ela segue essa questão do alinhamento, viu, Rebeca? Ó, por exemplo, aqui, tudo bem que aqui deu uma diferença, mas eu não consegui demonstrar visualmente aqui perto. Vamos ver se com 2 eu consigo mostrar melhor. Alguém mandou uma mensagem? Ele não está bem encaixado lá ainda, né? Olha lá, ó, Carlos Eduardo. Fica essa diferencinha. Eu estou usando esse conceito de sobressair, pegar uma como uma referência mestre, deixar maior, e a outra, se eu colocar menor, ela vai se adequar de qualquer jeito, ó. Por exemplo, um 3 aqui, ó, ela vai ocupar a posição uma boa. E se eu fizesse com 4, não vai ter efeito nenhum. Tá? A ideia da célula mestre. Agora, caso eu queira eliminar a célula E, em que linha que está, gente? A célula E. 29. 29. Então, você da sua casa aí viu que é o 29. Vou eliminar essa célula. Vou salvar as alterações. Vamos ver como é que ela vai se comportar. Vou atualizar. Aí. Se nesse momento eu quisesse agora expandir a coluna cols, eu teria que usar quem? O col span ou o row span? O co-span. Col span.
Nesse caso aqui, se eu coloco 1, é a posição que ele está. Penso eu que não vai ter efeito nenhum. Vamos ver? Olha lá, é a posição que ele está, é a própria célula. Não teve efeito nenhum. Se eu colocar um co-expand 2, expandiu. E o que aconteceria se ele colocasse um co-expand 3? Ele deformaria? Não sei. Vamos ver? Salvar. Já deforma. Ele está tentando ocupar uma posição que não é a dele. Professor, é possível alinhar a letra D? Alinhar, você fala colocar em posição de destaque? Hein, Natan? Ó, se você se refere a ela ficar, né, no centro igualzinho à tabelinha marota e o Carlos Eduardo, nós precisaríamos trabalhar com o conceito, repitam comigo, largura, altura. Fazendo um favor aí, quem lembra como que coloca a palavra largura em inglês? Por favor, se manifeste no chat. Largura em inglês. Não atualizou aqui ainda. Isso, Pedro. Vou pôr para cá o celular, que aqui está mais rápido. Width. E a altura, Pedro, seria o quê? Primeiro eu vou voltar aqui, antes que vocês respondam. Um co-expand 2. Vou atualizar. Olha lá, voltou. Se fosse só para colocar em posição de destaque, para ficar negrito e no meio, é só TH. Mas para ver os resultados de forma igual à célula do tabelinha marota, isso, muito bem, Maria Luísa. 8. Isso mesmo, Pedro. 8. Aqui, ó, a gente já percebe um pouco, né? Percebe que eu não fiz nada aqui, trouxa. No lugar do D, eu coloco o H. No lugar do D, eu coloco o H. Vou atualizar. Ah lá, ó, coloquei a célula em posição de destaque. Ficou no centro. Para que eu consiga realizar o que o Natan sugeriu, eu preciso modificar aí a estrutura da tabela no sentido de largura, width, altura, que é o weight, como vocês bem responderam aí. Então, eu virei aqui em table, o primeiro raciocínio, uma primeira forma, tá? Vou colocar aqui uma largura 50%, mas 50% em relação ao quê? Ao body, porque é a única coisa que está sendo referenciada nesse momento. Então, o elemento entra dentro do body, simplesmente. Não há uma tabela dentro da outra, por exemplo. Lá, já expandiu um pouquinho mais, ó. Perceberam? Ele está 50% em relação a 100%. Olha lá, 100% seria isso aqui, ó.
Estão vendo? Agora, se eu pegasse essa tabela e mudasse a altura dela, então a tabela, nós temos aqui na tag 21, na linha 21, um weight de 50% também. Ignorantão agora, hein, velho? Altura 50%. Poxa, eu cliquei no salvar todos. Burro. Vou atualizar. Puta, agora deformou de vez, hein? Agora ficou tabelinha marota. Agora foi uma tabelinha marota. Gostei mais dessa. Mas vejam só, nós deixamos o D no centro como o Natan queria. O que importa é cumprir o objetivo inicial, não é mesmo? É. Tô nem aí pro resto. Um roll span de 4 aqui, ó. Você viu que para uma situação ficou de um jeito e para outra ficou de outro? Vamos tentar mudar aqui esse roll span para 3, para visualmente a gente ver como fica. Puta, piorou a situação. Professor, por que acontece isso? Se é tipo, o mesmo código, praticamente? Por que fica ao contrário? O que acontece assim, praticamente a gente tem que ter um conceito perfeito. Nem eu tô julgando como certo, né? Começa assim. Mas essa é uma parte que, assim, como eu falei para você, a gente desenha ela no editor, por exemplo, e a parte da codificação, ela, às vezes ela fica meio deixada de lado. A gente vai ficando mais preguiçoso, porque é muito mais rápido, muito mais gostoso, né? Imagina você ter um botão lá que insere uma tabela 3x3. Você vai lá, dá um clique no botão, aparece um menuzinho, 3x3. Uma matriz, né? Pá, pronto. Aí as modificações de mesclar e tudo mais, esses agentes, a gente vai fazendo tudo para mesclar, acerta daqui, acerta dali visual, e a gente caga pro código, porque o código está sendo resolvido lá no fundo, né? Então seria por causa disso. Colocando com 4, obviamente eu volto naquele problema inicial daquela hora, né? Fica desordenado esse cara aqui, ó. Então vamos voltar aqui row span 4. Vamos visualizar. Isso porque a gente não está fazendo um encaixe de uma, por exemplo, você tem uma célula. E se eu quisesse, eu poderia, ali no lugar de Carlos Eduardo, colocar outra tabela, se eu quisesse. Você vai fazendo adentro, que a gente fala, né? Uma tabela dentro da outra. Não estou escapando não, tá, gente? Da rede aqui, ó. Vamos colocar aqui uma largura 100%. Vamos ver o comportamento disso aqui. Mudou aqui a largura. Aí se eu colocar um weight de... É que, na verdade, aqui a impressão que eu tenho é que a gente está forçando, né? Por exemplo, ó, visualmente, é que você começa a esticar a tabela de um jeito, ó, por exemplo, eu estiquei aqui, não houve problema visual, né? Mas eu começo a esticar, a primeira ocupava essa posição aqui, né? E cresceu. Agora, o do Carlos Eduardo, a gente tem que lembrar também que, originalmente, o Carlos Eduardo, ele não era, vamos lembrar as nossas origens aqui, ele não era a primeira coluna, lembra, Rebeca? Ele era a primeira, segunda, terceira, quarta coluna. Se a gente for olhar por esse aspecto, entendeu? Você consegue visualizar o que eu estou dizendo? Ele não era aqui, ele sempre foi aqui, tá vendo? Vamos diminuindo aqui, ó, aos poucos, para a gente visualizar essa questão, ó. Vamos colocar aqui 40%. Lá já diminuiu. Certo. Olha lá. Até que ele vai se adequando. Vamos por aqui. 20%.
Olha lá. Tá vendo? Ela está se adequando. Lembrando, tabelinha marota sempre foi a primeira coluna. Carlos Eduardo sempre foi a quarta coluna. 10%. Ainda ele vai ficar vai se sobressair. Olha lá, ficou uma sobrinha lá, tá vendo? Ela vai se adequando à situação. Gravou, filho? Papai tá trabalhando. Aqui, ó, nem teve efeito nenhum agora. Eu coloquei... Voltou? Voltou. Eu coloquei aqui... Tirei a altura. A altura com 10% e sem praticamente a propriedade, ela ficou a mesma coisa. Tá vendo? E para provocar os senhores, eu poderia já pensar na seguinte questão, né? Vamos colocar o G e o H em posição de destaque também, porque todos estão. Abro um H, fecho um H. Abro um H, fecho um H. Vou salvar as alterações. Isso que vai dar bons exercícios no Forms lá. Aí, pronto, em posição de destaque. Bom, até aqui tudo bem, gente? Estamos batendo os raciocínios aqui? Sim. Vou aproveitar e fazer uma provocação e uma reflexão. Como que faz essa tabela aqui? A tabela, ó, já contei a resposta. A tabela ter uma largura 100%. Que linha que eu teria que modificar? A linha do código, eu falo. Largura igual a 100%. Eu quero a largura da tabela, nessa outra tabelinha aqui. Teria que ser... Não sei, ali na tabelinha marota ou na marota? Não, eu digo a linha de código, não a linha pelo fato de ser TR, TH, TD, TH. A tabela, eu falo. A tabela. Tá certo, agora eu não entendi nada. A tabela que eu quero que fique com uma largura 100%. Tá, a Maria Eduarda falou 36. Muito bem, Maria, que agora trouxe para mim aqui. 36. Olha só, vamos observar aonde eu fiz as modificações da tabela. Foi na linha 21. Isso mesmo, na linha 21. Então, aqui seria na linha 36. Tá vendo? Bons trabalhos da parte do médio, dá para fazer em HTML, hein? E se eu removesse essa borda, como é que será que ficaria o comportamento, hein? Na linha 36, eu removi a borda. Lembrando, o Eduardo Chagas e Gabriel, que não tem problema a ordem dos atributos, tá bom? Poderia ser largura primeiro, a borda depois, tanto faz. Vou salvar as alterações, vou atualizar. Aí o comportamento, como seria? Tá vendo? Alguém mandou uma mensagem, vamos ver. Ei, Teams, aí buga ali. Não, não foi aqui que mandaram. Certo? Vamos colocar a borda de novo para não assustar o povo que eu vou falar. Não gosto muito de falar essa parte agora, porque a impressão que eu tenho que assusta. Imagine que eu precisasse, no lugar do Carlos Eduardo,
no lugar do Carlos Eduardo, eu preciso encaixar uma tabela. É assim, as modificações que eu vou fazer agora poderia ser feito em tudo numa linha só, numa linha de código, eu digo. É que para explicar... Oi? Alguém falou alguma coisa? Então, ó, eu vou apagar aqui o Carlos Eduardo. Vamos salvar. Ver aqui o conteúdo, como é que vai ficar, ó. Quer dizer, sem conteúdo, né? Opa, veja aí, Rebeca. Ele deu uma reajustada na tabela, no tamanho, né? Sem o conteúdo daquela célula. Tá? Lembrando que o TH, ele deixa o elemento já no centro, em posição de destaque. Ah, então se colocar uma tabela ali, vai ficar negrita a tabela, bem destacado. Não, não é por esse aspecto. A impressão que eu tenho é que se eu jogar qualquer elemento ali, no meio ele vai ficar em posição de destaque. Como é que eu acerto o raciocínio agora, né? Eu vou quebrar esse cara, vou pôr aqui. Eu não podia fazer numa linha só? Poderia. É que eu gosto de fazer dessa forma. Eu vou fazer uma tabela dentro da outra. Aí, estão visualizando aí onde eu estou? Estou na linha 42. E vou fazer uma table, ó. Table que abre. Enter. Table que fecha. Agora, eu vou abrir uma linha e vou fechar essa linha. Belezinha? Essa tabela, para que vocês visualizem, eu vou pôr uma borda. E aqui dentro, eu vou dar um Enter, porque eu falei para vocês que eu gosto de trabalhar dessa forma. Então, veja, ó, aqui eu tenho uma célula, e dentro da célula tem um elemento. Poderia ser Kailane, por exemplo. Mas não, eu tirei... Ô, professor, você apagou o Carlos Eduardo? Apaguei. Ah, tá. Porque, na verdade, agora, no lugar do Carlos Eduardo, vou fazer uma tabelinha lá dentro. Ok. Fizemos a table aqui dentro. Fizemos a linha. E agora, o que falta? Encaixar quem? A célula. Vou fazer um PD. Um PD que abre. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Vou salvar as alterações. Filha, não, feio. Olha lá como é que ficou. E o meu conceito do TH, eu falei a palavra elemento, eu já me lasquei. Funciona o TH somente para texto. Veja, eu tinha uma expectativa que pelo menos a tabela, nesse caso aqui, tá? Ela ia ficar no centro. Já falar, tem TH, negrito não vai ficar, mas no meio fica. Acabei de me lascar. Não fica, ó. Esse TH aqui, ó, só está funcionando para texto. Aí veio o conceito. O professor, aquele lance de alinhamento funciona? Funciona. Primeiro eu vou fazer aqui fora para vocês observarem. Estamos quase acabando, gente. Eu vou diminuir aqui a largura dessa tabela de cima aqui, ó. Vou pôr 50%. Eu vou salvar as alterações. Ah, em ambientes como o Dreamweaver, Maria Luísa, não fica invisível na parte que você está desenhando a tabela. Ficam uns pontilhadinhos assim, dizendo que não vai sair, que é invisível. É claro que na hora que você for interpretado no navegador, não vai sair nada.
daquela borda, a não ser que você coloque a borda, assim, entendeu? Aqui a gente pensa como vai sair e faz, né? Aqui, ó, 50%. 50% do tamanho da tabela. Agora, eu vou trabalhar com o alinhamento. Alguém lembra como é que é a palavra alinhamento em inglês? Como é que funciona? Puta, eu tô dando cada bola fora, hein? Vamos lá, gente, digita aí. Hey, hey, hey. Alignment. Mas aqui na tag, ele encurta, né? Align. Na tag HTML, align. Vamos salvar. Vou atualizar. Tcharam! Center. O left, não tem efeito nenhum. A esquerda. Tcharam! Aí já ficou uma esquerda um pouco diferente, né? Acabou pegando um pedaço da outra ali. E agora, a direita. Tcharam! Right! Belezinha? Então, ó, nesse cara aqui, vamos salvar as alterações. Tcharam! Olha lá o célula lá, aonde está. Ô, professor, Oi? e tipo, se eu quiser deixar tudo do mesmo tamanho, essa daí da tabelinha marota que tá com o A, o B e o célula no centro, não tem como deixar os espaços iguais? Porque o espaço onde tá a célula tá bem maior que os outros, né? Sim, sim. Vamos deixar essa para a próxima, para a gente fazer uns testes primeiro, senão fica muito cansativo. E só para encerrar aqui, ó, a gente deixa para a próxima essa, Rebeca. Tá bom. Vamos colocar aqui 50% a largura. Vamos aumentar um pouco a altura. Salvar 30%. Aí como é que se comportou? Largura. E a altura, 30%. Certo? Vamos forçar a largura aqui, vamos visualizar. Só a altura agora. Aqui, ó. Aqui digamos que eu não estou forçando nada, né? Então seria nesse aspecto aqui. Senhores, agradeço a paciência de vocês por acompanhar o nosso raciocínio, por a gente fazer esse mundo de desbravamento, que é um solo bem conhecido já, é que fica um pouco enferrujado e a gente tem que ir testando. Agradeço a presença de todos desde já e até a próxima. Beleza? Tchau, professor. Até mais. Tchau, professor. Até mais, povo. Adequar a coluna em relação às demais em HTML. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Lucas Lopes. Abraço!
Ele dá energia?